Gente, vamos falar sobre Copa do Mundo nos condomínios? Seu condomínio é muito barulhento? Seu condomínio, como é que é? Vamos conversar? Eu recebo agora o Alexandre Isaías, diretor da 3A Consultoria Predial, e vamos falar um pouquinho sobre como é que está sendo a Copa do Mundo aí no seu condomínio. Certo? Boa noite. Tudo bem, Seja Fábio? muito bem-vindo ao nosso Tribuna Independente. Que agradeço. Eu acho que você já deve ter ouvido todo tipo de história a respeito da Copa do Mundo nos condomínios, né? É uma coisa que acontece bastante. Pois é. Agora, é engraçado que a gente tem visto, assim, claro, as ruas menos enfeitadas e tudo mais, até pela situação que o país está vivendo. Mas nos condomínios eu tenho visto que tem até uma alegria, tem vários prédios lá próximo de casa, uma alegria até grande, né? O pessoal participando e tudo mais. Eu queria começar perguntando quais os principais problemas que os condomínios enfrentam nessa Copa do Mundo. Nessa fase, barulho. Barulho, algazarra, o pessoal falando alto, gritando, comemorando gols, etc. E muitas vezes isso se prolonga, não só nos horários de jogos, mas mesmo fora dos jogos. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa também interessante é a questão de bebida, né? Bebidas. A pessoa se altera um pouco, acaba consumindo bebida alcoólica excessiva e acaba criando outros problemas. Rojões é um problema, enfim, são vários problemas. Nós podemos enumerar diversos. Por exemplo, a pessoa não pode soltar fogos de dentro do seu apartamento, não é isso? Sim, com certeza, imagina. É proibido, né? Sim, sim. Outra coisa, eu Terminantemente. queria perguntar a respeito da questão da empolgação de alguns condôminos. Ok. É evidente que você falou da questão da bebida, então a gente vê que alguns condôminos exageram e aí, de repente, saem ali estragando as coisas comuns, né? O material comum de todos os condôminos. Como é que fica a cobrança desse tipo de quebra ou de manutenção, por exemplo? Bom, isso daí, quem efetua a destruição é que cobre a destruição. No caso, dependendo do regulamento interno da convenção coletiva que existe no condomínio, você tem N formas de multá-lo, né? Um exemplo. Dependendo da gravidade, você pode chegar ao decúbito de valores de uma taxa condominial. Tá. Então, você vai alterando a valorização de acordo com o que aconteceu dentro do condomínio, ou seja, qual foi a quebra. Então, você, na verdade, monta-se 3 orçamentos, oferece, além da multa, é óbvio, tá? Tem os 3 orçamentos, oferece os 3 orçamentos para o condomínio analisa, tudo bem, eu vou fazer, então, o reparo, ok. Se ele não fizer o reparo, o condomínio faz o reparo e, consequentemente, o obriga, teoricamente, ou então o convida a pagar. Olha só, nós estamos recebendo aqui as perguntas dos telespectadores, você pode participar, o telefone vai aparecer agora no vídeo, 11 9503366870. Eu quero começar com a pergunta do Newton, aqui de São Paulo. Ele fala assim: boa noite, Fábio e Alexandre, eu trabalho em um condomínio fazem 20 anos e agora, na minha opinião, os condomínios investem muito em segurança e menos em treinamento. E se não tem treinamento, com certeza, muitas coisas... se tivesse mais treinamento, muitas coisas poderiam ser evitadas. Por que não se tem tanto investimento nos treinamentos? O que acontece é o seguinte, Fábio, infelizmente, as empresas hoje terceirizadas, e eu digo isso porque eu tenho uma empresa terceirizada também em Santos, e as empresas elas não estão agindo corretamente com a parte de portaria e demais. O que eles fazem? Eles evitam de dar o treinamento para não ter um custo. Então, algumas empresas têm 600 funcionários, então se torna muito oneroso fazer esse tipo de treinamento. Porém, isso é um erro, né? Eu sempre digo que o funcionário mal treinado é a porta de abertura para uma consequência no condomínio. Né? O treinamento é o que traz a possibilidade de você ter maior segurança na sua portaria. Tá? No caso, hoje, por exemplo, no caso da Copa, você recebe muitos visitantes nos condomínios. Então, tem muitos visitantes. Muitas festas, por exemplo. Então, o que é o ideal? Uma coisa que eu sempre digo, infelizmente eu sou muito taxado por causa disso, é que o condômino ele não quer regras, ele quer comodidade.
E, infelizmente, a comodidade dele pode trazer consequência para os demais. Mas ele não entende isso, muitos não entendem. Eu não estou generalizando, mas muitos não entendem desta forma. Então, o importante é que ele tenha consciência de que você, que é morador, entenda que muitas vezes o seu problema pode trazer problema para os demais, ou a sua comodidade pode repercutir nos demais. Um exemplo, o segurança da portaria, Sim. ele pode impedir a entrada de alguém que foi convidado por um condômino, por exemplo, porque essa pessoa está alterada em algum sentido, como por exemplo da bebida que você disse? Na verdade, não, Fábio. O que ele teria que fazer é avisar Comunicar. o condômino, não é? Via interfone, tá certo? E que o visitante dele está na portaria ou aguardando, porém está alterado, para que ele possa... Mas isso também vai muito do regulamento interno do condomínio. Aí eu digo o quê? Vai do regulamento interno, vai do síndico, tá certo? Muitas vezes ele pode comunicar ao síndico também, informá-lo, olha, tem um visitante aqui do apartamento XYZ, tá, que está totalmente alterado, porém, o proprietário do apartamento pediu para que deixasse ele entrar. Tudo o que acontece dentro do condomínio com o seu visitante, Fábio, você é que arca com prejuízo. É o responsável, ok. Vamos falar sobre a questão das tolerâncias? Ok. Por exemplo, a questão da tolerância com relação a toda a parte da fachada onde você vai colocar bandeiras e outros apetrechos. Qual que é o limite disso? E não só para prédios. Nós temos aqui uma pergunta do Tiago de Imperatriz, do Maranhão, que ele fala assim, Fábio, pergunte, por favor, ao Alexandre sobre também o condomínio de casas. A questão, por exemplo, de pintar a rua, soltar fogos dentro do condomínio, colocar bandeirolas entre as casas do condomínio, se isso é possível. Possibilidade existe desde que haja um consenso entre todos. O fato de pintar a rua também existe um consenso entre todos. O fato de fogos, aí é um problema um pouco mais complicado. Por quê? Porque isso você pode ocasionar um incêndio, você pode ter um problema, inclusive, se você não tiver o seu AVCB em dia, acontecer algum problema, o seu seguro não cobre. Tá. Então, você tem uma série de problemas direcionados a esse fim, visto que entendemos que o síndico ele é intermediador de problemas. Tá. O que ele tem que fazer é tentar conscientizar todo morador que aonde começa o seu direito, termina o direito do próximo. E aonde termina o seu, começa o do próximo. Entendi. Bandeiras, eu acho interessante, neste momento de Copa, pendura-se a bandeira, ok, depois retira-se a bandeira. Não que a bandeira permaneça, porque existem alguns condomínios, aliás, praticamente 99% dos condomínios não deixam pendurar as bandeiras de clubes, etc, etc. No caso da Copa, eu acho que tem que haver um bom senso entre todos para que isso também não se torne uma coisa tão... É porque tem gente que não gosta, não tem jeito, né? E aí a pessoa não aceita de jeito nenhum. Sim. Isso tem que ser convencionado na reunião de condomínio e tem que estar na ata? Isso pode ser feito desta forma, tá? Ou pode haver um consenso numa reunião extraordinária, numa AGE, tá? Onde todos vão colaborar e todos vão falar, olha, eu concordo nesse momento, depois retira. Com relação à segurança das pessoas, né? A comemoração nas varandas e tudo mais, existe uma regra geral ou não? A pessoa, estando dentro da sua unidade condominial, tem liberdade para fazer, por exemplo, uma festa na sua varanda? Fábio, veja bem, o problema de festa em varanda... as varandas, hoje em dia, por exemplo, todas elas são varandas gourmets. Exatamente. Então, ela tem uma estrutura especificada para uma quantidade de pessoas. Se você pôr uma sobrecarga muito grande e fazer uma festa, você pode ter um problema com rachaduras. Isso no caso de não ser uma varanda gourmet, que não tem uma sobrecarga, ela não é mencionada por uma sobrecarga, ok? Quanto a festas, algazarras, etc., tudo vai dentro do limite. Aonde, se você se sentir incomodado, você vai ligar para a portaria vai entrar em contato com o apartamento. Pessoal, por favor, maneira um pouco. Não houve essa possibilidade, não houve a maneira, chama-se o síndico. E aí o síndico tem que resolver. Tem que resolver de qualquer maneira. Ele tem que resolver.
Ok, quero agradecer muito a sua Obrigado, conversa. eu Foi que agradeço. incrível, hein? Olha, tomara que todos os condomínios, pelo menos, peguem essas dicas, né, e conversem entre si para ajudar um pouquinho a melhorar essa convivência, não é? Condomínio tem muita coisa para se Muita fazer. coisa para se fazer. Olha, eu conversei com o Alexandre Isaías, quero passar os contatos, é 3aconsultoriapredial.com.br, o site. E o telefone para você falar com o Alexandre é 11 São Paulo 94722 3720. 94722 3720. Se tem dúvidas e não deu tempo da gente falar aqui, dá uma ligadinha para o Alexandre, certo? Obrigado. Obrigado pela sua presença, Eu que foi muito agradeço, bom. Flávio. Obrigado.